Agora, tem uma outra coisa que é interessante aqui, Thiago, que eu queria até ler aqui, que a jornalista Mônica Alves, ela colocou isso aqui no Twitter, fez um levantamento bem interessante aqui sobre o Pedro. 27 jogos desde a chegada de São Paulo ao Flamengo, Pedro esteve em campo em 23. Titular em 14, em 4 não jogou porque estava lesionado, em 3 ficou no banco e não foi utilizado. Ele soma 1.250 minutos sob o comando do São Paulo. E com o técnico anterior, né, o Vitor Pereira, ele jogou, deixa eu pegar que eu anotei isso aqui, inclusive de manhã que eu estava pesquisando isso cedo por um texto. Ele jogou 15 dos 18 jogos com o Vitor Pereira. Qual a diferença do Vitor Pereira para o São Paulo? Bruno Henrique. Em determinado momento surge o Bruno Henrique. E aí aumenta a concorrência. Agora, vamos lembrar, sabe quantos jogos o Pedro fez pela Fiorentina? 4 jogos. Nunca foi titular, 59 minutos. Jogou com o Vlahovic, que era o titular, que hoje joga na Juventus, jogou entrando no lugar do Vlahovic, não fez gol, não teve quase oportunidade. O Vincenzo Montella era o técnico na época, né? Que jogou na Europa na época do banco, então. Né? E atacantes. Na Roma. Exatamente. E o Pedro praticamente não jogou. Quando o Flamengo traz por empréstimo, no começo de 2020, basicamente o Flamengo resgata ali que ele não estava sendo aproveitado. E ele, pelo andar da carruagem, ele ia ficar ali bofando na Fiorentina. Ele não entrava nos jogos. Só se ele entrasse no jogo, metesse um gol e tudo, o técnico mudasse sua visão com relação a ele. Até para ir para um outro clube era difícil, porque ele não estava conseguindo jogar. Ele já chega e já encontra o Flamengo assim. Ele chega com o Bruno Henrique e o Gabigol gigantescos. Heróis da conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, com o Jorge Jesus. Então, quando ele vem para o Flamengo, gente, ele já sabia que ia ter uma concorrência grande. Isso acontece no mundo inteiro nos grandes elencos. Você pega, por exemplo, um jogador como o Mahrez, foi reserva agora no final da temporada, no final da Champions League. O cara decidiu uma porção de jogos lá para o time do Guardiola, mas ficou no banco. Outros jogadores importantes ficaram no banco. Isso acontece em vários times. O Rames Rodrigues está chegando agora a São Paulo com festa, ficou muito no banquinho do Real Madrid. Então, guardadas as devidas proporções, o Flamengo, como o Palmeiras também pode fazer a mesma coisa, são clubes que têm potencial para ter jogadores muito bons que vão ficar na reserva. Agora, se você vai jogar no Flamengo, hoje, você tem que entender o seguinte, cara, a chance de eu ficar no banco é grande. O Davi Luiz fica no banco. Um exemplo. O Felipe Luiz fica no banco. Um exemplo, o Gianluca. É o Gianluca que foi pro Santos. Eu acho que ele não quis ir pro Flamengo, quis ir pro lá. A concorrência vai ser. Vai jogar menos. Vou jogar menos, vou pro Santos, que eu vou ser titular absoluto. Vai jogar menos. Então, aí você escolhe. Isso também, né? Tem que saber aonde vai, né? Você quer jogar num time mais fraco, ser titular, ou quer jogar num time mais fortão, né? E você sabe que vai ter que brigar por posição. E o Pedro chegou já nesse cenário, gente. Ele já sabia que era assim. Então ficasse na Fiorentina. Eu falei, não quero pro Flamengo. Não, lá eu não vou ser titular. Tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. E de lá para cá, aumentou o número de contratações. E mais, o Flamengo vendeu agora o Matheus França, né? 20 milhões de euros mais bônus. O Flamengo, para o Crystal Palace. O Flamengo disparou com relação ao faturamento previsto para a venda de jogadores, passou com sobras esse ano. Então, qual a tendência? Poder contratar mais. Então, a disputa por posições vai ficar mais acirrada. Por outro lado, cara, é muito jogo, todo mundo joga. Se ele está insatisfeito com alguma coisa que não está sendo aproveitado, isso se resolve lá dentro. Ele contra o Grêmio agora, Mauro. Pois é. No meio de semana. Pois é, e perdeu até um gol. Quase ele faz um gol e perdeu. Agora, o São Paulo cobrou e tudo. Se a cobrança for profissional, sem humilhação, sem assédio moral, sem exposição perante os companheiros, alguma situação que seja constrangedora, é normal também. Talvez ele cobre do Gabigol também, eu não sei. Então eu vejo assim uma certa suscetibilidade que eu acho que é incompatível com o futebol profissional. E você vai enfrentar isso em qualquer grande clube, entendeu? Qualquer grande clube. Então você vai ter que jogar no time mais fraquinho, né? Que você é o dono ali da camisa 9, você joga, o time joga por você e tudo bem. É uma questão de escolha. Só que para isso alguém vai ter que pagar o Flamengo quanto ele custou. E ele custou caro. E ele ganha muito bem, por quê? Porque ele custou caro, é um jogador caro. Então, sabe, eu vejo tudo isso de uma maneira, assim, olhando de forma muito pragmática. São as circunstâncias do futebol. Agora, o Sampaoli, por outro lado, também, ele é um técnico. Isso é um outro ponto. Que ao contrário do Dorival, ele não dá papo para jogador. Né? A informação que a gente tem lá de dentro, isso já falava-se em outros clubes onde ele trabalhou, ele faz e acabou. Ele não fica dando explicação, passando a mão na cabeça e tudo mais. E o jogador brasileiro gosta muito disso, né? Geralmente gosta desse cafuné, desse carinho. Quando vai lá para fora não tem esse cafuné, o cara se adapta muitas vezes. Outros não se adaptam, acabam pedindo para voltar, acabam retornando ao futebol do Brasil. Mas, cara, está na hora disso mudar também, né? A gente tem que atingir um patamar profissional que o atleta entenda o seguinte, bem, esse técnico aqui, ele conversa e tal. Esse aqui quer pouco papo. Eu tenho que me adaptar. Você não pode querer ter... Vai escolher o chefe? Se o chefe for bom e a firma está andando bem, está funcionando, tudo bem que um toma chopinho contigo depois do horário e tem outro que não bebe nem água.
que não dá muito papo, mas ele faz direito, te orienta direito, é justo nas cobranças, é justo nas decisões. É isso que é importante. Então é um bom chefe, seja amigo, faça churrasco ou nem troca ideia contigo. Isso que é mais importante. Se ele fizer boas escolhas, treina bem o time funciona, isso é mais importante do que se ele tem uma boa relação com brodagem. O Flamengo teve recentemente técnico brother que não adiantou nada. Né? Parça de contar a história, dar risada, não sei o quê. Cara, o futebol brasileiro tem que avançar na direção do profissionalismo nesse sentido. Aliás, fala-se tanto do Abel Ferreira, que a gente veio aqui agora, a pegada dele me parece bem por aí. Ele tem lá uma relação boa com os jogadores, mas ele tem uma cobrança profissional. Não por acaso, alguns jogadores que, por alguma razão, ele achou que não serviam, foram embora. Ou não foi? Teve jogador jovem do Palmeiras que foi embora, porque achou que não estava entrando. E é assim que tem que ser. Ao seu estilo. Ele tem o estilo dele, o São Paulo tem o dele, o Tite tem o dele. Cada um tem o seu. O Tite, por exemplo, já tem um jeito mais paizão. Agora, é preciso que os caras, sabe, acho que tem que começar a mudar um pouco isso, evoluir um pouco mais. Se amanhã o Pedro fosse para a Arábia Saudita, trabalhar com o Jorge Jesus, que aliás eu cheguei até a mandar um WhatsApp, ele me respondeu isso já, quando eu estava até voltando lá da Turquia, e ele tinha acabado de voltar, ele até falou, não, quando eu cheguei no clube, o nome do Pedro já estava à mesa, ou seja, já tinha sido colocado, né? Não foi ele que sugeriu. Olha, alguém falar de algo como, não foi o caso do Pedro, mas de pressão psicológica, né, que ele usou. Foi. Se for trabalhar com o Jorge Jesus, não vai dar certo não, porque ali a pressão psicológica é forte também, né? Ou não é? Muito. O que o Jorge Jesus faz? Ele faz na beira do campo. Ele fez com o Renier, fez com o Rafinha. Cara, não, e lá fora de Portugal, joga coisa no chão, dá chilique, ele se joga no chão de raiva. Quer dizer, é um negócio de maluco. Então, assim, foi eu falando em pressão psicológica, e aliás, existem histórias dos tempos do Jorge Jesus no Flamengo, acho que o Pedro não tinha chegado ainda em 2019, de jogador ter vontade de dar murro no Jorge Jesus, senão que deu. O cara fica com tanta raiva dos esporros que ele dava nos jogadores. Ele pega muito firme, pega pesado. Então, eu já ouvi relatos assim, teve jogador, né, veja bem, gente, para não parecer aqui que não tentaram agredir, mas sabe, o cara ter vontade de falar, vontade de dar uma nesse cara. E com o Diniz na seleção, como é que vai ser? Pois é, o Diniz já teve problemas assim também. A gente lembra aí de situações com o Diniz também, que também não é muito sutil quando ele fica irritado. Ele cobra com veemência. Então, cara, assim, eu não sei, eu tô achando assim, eu não sei se o Pedro não está sendo bem orientado, se ele, eu não sei, assim, acho que tudo uma bobagem, uma pena, porque ele é um ótimo jogador. E acho que naturalmente ele vai jogar, vai fazer gol e tudo mais. Que fure! Fim de semana deveria ser de boas notícias para o Flamengo. Virada incrível sobre o Galo em BH, vice-liderança do Brasileiro, cofre ainda mais cheio com a venda do Matheus Henrique, mas a agressão do preparador físico ao Pedro após o jogo jogou um caminhão de dúvidas sobre o rubro-negro. O agressor foi demitido, mas o Sampaoli fica. E o Pedro vai ser punido pela diretoria. O episódio vai atrapalhar o time? Como é que a diretoria pode resolver essa questão? O Pedro vai topar essa reserva numa boa, que é onde ele está nesse momento? Muitas dúvidas nesse Flamengo nesse momento. Enquanto isso, o Botafogo é só certeza, hein? Consegue na sua campanha espetacular. A vítima da vez foi o Coritiba, goleado no Newton Santos por 4-1. Botafogo segue com 12 pontos de vantagem na liderança e já é o campeão do primeiro turno. Daqui a pouco tem umas estatísticas interessantes sobre campeões do primeiro turno do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Entre os paulistas, o Palmeiras goleou o América fora de casa e ganhou força para o duelo contra o Galo no meio da semana pela Libertadores. A dúvida é se o Dudu vai jogar ou não, né? Há uma questão aí. Corinthians e São Paulo, adversários na semifinal da Copa do Brasil, vivem momentos bem diferentes, né? O Timão ganha confiança, mais uma vitória, alívio ao se afastar da zona de rebaixamento. Já o São Paulo comemora a chegada do Rames Rodrigues com festa no aeroporto. Só que dentro de campo, o time empacou. Só empatou com o Bahia dentro do Morumbi lotado. E nos últimos 3 jogos foram 2 derrotas, um empate e um único mísero gol marcado. Perdeu a confiança? Esse resultado indica que, do ponto de vista técnico, o time do Dorival atingiu o seu teto? Falaremos muito sobre isso. E a seleção brasileira se prepara para encarar a Jamaica nesta quarta, na Copa do Mundo Feminina. Domitila Becker, direto da Austrália, vai trazer os detalhes para a gente. Já temos aqui uma enquete, como sempre, muito bem bolada, não podia ser diferente, falando sobre o tema da agressão do preparador físico ao Pedro no Flamengo. Então a pergunta é a seguinte: a briga entre o preparador físico e Pedro vai atrapalhar a temporada do Fla? Vai, pelo contrário, fortalecer o elenco? Ou isso já é passado, bola para frente, tá tudo bem? Dê aí os seus votos sobre essa questão da agressão do preparador físico do
Sampaoli, ao Pedro. Ele já foi demitido, o Sampaoli fica. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trocaria só uma palavra aí na enquete. O vai por pode. Na primeira, você tem 3 alternativas, né? Você pergunta se vai atrapalhar, depois, qual é a segunda? Vai fortalecer o elenco. Vai fortalecer, aí não é vai. Ou já é passado. Na primeira resposta, eu trocaria o vai por pode. Não sei. Certo. O que eu não entendo muito, que pode atrapalhar, ou vai atrapalhar certamente, é a presença do filho do preparador. Porque cá entre nós é filho. Eu sei que era um encare com o pai, que fazia dobradinha com o pai, o sentimento de apoio ao pai é natural. O pai que fez uma imbecilidade, uma agressão sem sentido e tal, foi justamente demitido, né? Então, a presença do filho... Ela não tem nada com isso? Tem. É parceiro do pai. E é o representante do pai na comissão técnica, né? Agora, só uma coisa que eu queria colocar. Não justifica a agressão desmedida, absurda, todos xingamentos e observações e adjetivos ruins a gente pode colocar em cima do preparador físico, ex-preparador físico do Flamengo, um sujeito que era um em carne também com o Sampaoli, que o acompanha há muitos anos e tal. E ele gosta de dar soco na cara, porque tem uma imagem dele numa briga lá que teve invasão em campo, ele no Olympique, ele é agredido lá, dando um murro na cara de um torcedor que invadiu o campo. É que o Pedro também não podia ter... Não justifica... É bom entender a coisa. Não justifica a agressão, soco na cara, ou tapa na cara, ou sei lá o quê. Mas o Pedro também não pode se negar a fazer o aquecimento. Sabe? E aí acabou essa confusão toda. Mas o Pedro, eu acho justo, apesar de levar um soco na cara, ter sido agredido, é um acontecimento terrível, pode balançar o coreto, sim, pode balançar o coreto interno, porque não é um fato meio incomum no futebol. Quando vem pode acontecer todo dia dentro de um clube, mas a gente não toma conhecimento. Mas ficou público. Teve queixa, foram à delegacia, queixa pela agressão, querer uma coisa. É Flamengo, gente. Não é o arranca-toco Futebol Clube que o pau pode comer no vestiário e ninguém fica sabendo, não é? Mas o Pedro não querendo fazer o aquecimento e falando de pressão psicológica, porque está na reserva, não é usado e tal, também balança. Ele mostra também um inconformismo com a reserva que cria uma outra... Que não tivesse havido a agressão, talvez publicamente, que é uma aberração, que mais uma vez não se justifica, merece mesmo e tem que ser demitido, não ficaríamos sabendo publicamente a insatisfação por escrito do Pedro em relação à reserva. Isso foi revelado naquele texto que ele divulgou, a assessoria dele divulgou. Então, respondendo a sua pergunta, eu não